Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. Brisanet, levando o mundo até você. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Luz do Saber, há 25 anos vivendo e aprendendo. Pela Sertão TV, canal 180, e também você que está ligado comigo através das plataformas digitais. Agora a gente fica com o quadro 180 bits, vamos descobrir o mundo dos minigames. Roda, meu filho, vai! ...1990. Faltava poucos anos para a virada do século, década que marca o fim da Guerra Fria e a popularização dos computadores pessoais e da internet. Mas também foi a época onde muitos videogames foram lançados, como o PlayStation, o Super Nintendo e o Mega Drive. Porém, hoje iremos falar sobre um pequeno console que com certeza já deve ter passado na mão de muita gente. Fala, carinhas e carinhas, eu sou o Marcos, o Carinha Cósmico, e se na sua cidade tinha aqueles feirões e camelôs, você já deve ter se deparado com aqueles minigames, os famosos Brick Games. Também conhecidos como 9.999 em 1, acredite se quiser, foram maiores e mais importantes do que muitos consoles mais famosos. Mas antes de comentar sobre isso, vamos falar um pouco sobre a origem desses minigames. Não tem como falar sobre os minigames se não citarmos um dos principais, que além de popular, foi ele quem deu o start na cultura dos brick games. Estamos falando do famoso Tetris. Sua história começa na Rússia, quando Alexei Pajitnov conheceu o quebra-cabeças Pentaminó e decidiu criar uma versão virtual para ele em seu computador chamado Eletrônica 60. Esse computador medonho aí. Porém, pela limitação do computador, ele precisou remover um dos blocos do jogo, fazendo assim a nomeação com o prefixo 4 escrito em grego, surgindo o nome Tetris. Tudo pesquisado. Porém, o Tetris começa a ganhar popularidade quando Vandis Gerasimov, não sei se é assim que pronuncia o nome desse homem, portou o jogo para IBM PC. Acredito que naquela época devia ser um PC top. De lá foi distribuído gratuitamente na Hungria, onde foi programado para Apple II e Commodore 64 por programadores húngaros. Nesta mesma época, surgia o Game Boy, e o presidente da Nintendo norte-americana sabia que era preciso um jogo convincente para dar um impacto necessário ao lançamento do console. Então ele pega e decide que esse jogo seria o Tetris. O jogo foi o principal companheiro de seu novo portátil Game Boy, popularizando o Tetris e o console em todo o mundo. Além disso, em 1993, Tetris para Game Boy foi o primeiro game a ser jogado no espaço. A galera tava lá na Estação Espacial de Mir, onde o jogo e o console que eles estavam jogando ficou 194 dias a bordo da estação, dando mais de 3.000 voltas ao redor da Terra. Disse essa galera não era verminosa? Mas e aí? E os minigames? Quando é que eles entram na história? Bom, no início dos anos 90, foi quando começou a se criar dispositivos e pequenos consoles na China chamados de Brick Games. Eles eram um tipo de dispositivo portátil usado para jogar jogos eletrônicos interativos, geralmente em versões miniaturizadas de jogos para videogames. Os controles e a tela e os alto-falantes, todos faziam parte de um único objeto. Ao invés de possuir uma tela enorme feita de grandes e pequenos pixels, ela geralmente possuía telas personalizadas designadas para rodar somente um único jogo, podendo possuir ali traços parecidos com o Game Boy,
ou até mesmo um aparelho de telefone celular. Estes jogos foram bastante populares nos camelôs do Brasil na década de 1990, sendo até hoje muito comum em lojas de R$ 1,99. Se é que ainda existe loja de R$ 1,99, porque tudo subiu. E também em algumas cidades do Brasil, sendo vendido em grandes feirões. Apesar de frequentemente anunciarem quantidades altíssimas de jogos, chegando até os pequenos consoles serem chamados de 9.999 em um, o número era inflado, para que diversas variações do mesmo jogo contassem como jogos distintos. O Tetris era o principal jogo desses minigames, mas também era possível achar algum desses minigames contendo alguns jogos como Arkanoid, o famoso Serpente ou Snake, jogos de corrida, Breakout ou mesmo Shooting Up, como aqueles que se assemelham a Galaga ou Battle City. Enfim, eram N possibilidades e N jogos. A origem do nome Brick Game se deu pelos jogadores associarem os pixels da tela a tijolos ou até mesmo a bloquinhos. Daí surgiu o termo Brick Game, que, abrasileirando um pouco esse falado, ficaria mais ou menos ali como o jogo dos tijolos. Os minigames tiveram a sua era de ouro por conta dos movimentos comerciais. Por serem de baixo custo financeiro, influenciaram diretamente no conhecimento popular sobre os jogos eletrônicos, além de oportunizarem crianças de família com baixa renda que não tinham um fácil acesso à tecnologia, poderem pela primeira vez ter em mãos um videogame. Os Brick Games foram verdadeiramente uma febre nos anos 90 e 2000, fazendo parte da infância de muita gente. Porém, eles estão disponíveis à venda até hoje em dia por motivos de nostalgia ou passatempo. Mais do que nostalgia, os minigames também nos trazem uma importante reflexão. Por mais que na infância não entendêssemos, mas sim, eles eram importantes. Era uma forma fácil, que às vezes custava só R$10, ou até menos, de conseguir arrancar um sorriso do rosto de uma criança. Se você parar para pensar, consoles, dispositivos tecnológicos, videogames, televisões, eram coisas muito difíceis de se conseguir antigamente. A cultura dos minigames não só serviu para entregar a tecnologia à mão daqueles que não possuíam formas de tê-la. Jovens que nunca tiveram acesso à tecnologia puderam experimentar pela primeira vez apenas com um pequeno joguinho nas mãos. A relevância dos minigames vai mais além do que a diversão. Fala sobre oportunidade e conhecimento. Oportunidade porque muitos pais poderiam presentear os seus filhos no Natal com um brinquedo diferente. E conhecimento porque aquele brinquedo poderia ser o primeiro acesso à tecnologia de alguém. Hoje em dia, infelizmente, são águas passadas, pois há agora um novo ditado entre nós, que as crianças já nascem sabendo mexer nos celulares. O acesso à tecnologia é tão grande que o desprezo das pequenas coisas acaba sendo algo real, algo que antigamente era raramente visto. Os minigames não trazem somente nostalgia, eles falam também de uma época onde o simples poderia ser divertido e agradável. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos na tela da Sertão TV, porque próxima semana a gente tem mais 180 bits. Ah, é massa demais esse jogo.